Olá, boa noite. Esse é o podcast literalmente financiado pelos funcionários do PT que levaram a Mega Sena. Já que até hoje não conseguimos patrocínio, dinheiro da Lei Rouanet ou Bolsa Família, seguimos com o patrocínio de quem tá rico. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rafael. Então, tentar ajudar esse patrocínio aí, né? Pelo menos para enquanto a gente não ganha na Mega Sena, não chega a nossa vez. Tá difícil, né? Mas enfim, a gente insiste. Tem que jogar, Bom, né? Tem esse problema. Agora, Rafael, você lembra que a gente sugeriu aí que ajudassem os bolsistas do CAPES, né? Com esse dinheiro. Será que o pessoal do PT vai fazer ou não? espero que sim, né? Porque, bom, eles vão ajudar as copeiras, né, acho que da Câmara, o que já é uma bela iniciativa. Não sei quanto que eles vão dar, mas 130 milhões acho que dá para dividir por bastante gente. Ótimo. Também acho. Bom, voltamos aos livros lidos individualmente. Qual que você leu para hoje? Eu li Carta Rainha Louca, novo livro de Maria Valéria Rezende. Bom, o meu é da Rachel Cusk. O livro tem um título aqui em Portugal e um título aí no Brasil. Aqui é A Contraluz, no Brasil é Esboço, que faz mais sentido porque o título em inglês é Outline. O primeiro livro de uma trilogia que tem ainda o Trânsito e o Kudos, não lembro a ordem. Sei que esse é o primeiro, o que eu vou falar aqui hoje. O Kudos é o terceiro e o Trânsito é o segundo. Bom, vou começar então que o meu é rápido, porque se eu falar muito, eu vou contar a história do livro, então vou só... Primeiro eu vou te dar uma sacaneada, porque no nosso episódio das recepções literárias, você disse que agora não lembro se o Correções ou Liberdade, do Jonathan Fraser, era o seu livro... Não, era Liberdade. Liberdade, né? O Liberdade do Jonathan Fraser foi o livro que você menos gostou, porque, enfim, você não bateu, não deu match. E eu li a Rachel Cusk justamente por conta do Jonathan Fraser, que eu estava lendo um último livro dele que saiu aqui, é o Fim do Fim da Terra, que tem um título horroroso, mas o livro tem uns ensaios interessantes, e logo no primeiro ele fala sobre a Rachel Cusk e do Karl Ove Knausgaard. Ele cita como dois dos escritores mais influentes da atualidade. Eu falei, não conheço a Rachel Cusk, mas se ele compara ela com Knausgaard, deve ser bom, porque eu gosto bastante do norueguês. Então, fui lá procurar e comprei esse A Contraluz. O livro faz parte de uma trilogia que... Ele é meio que uma sessão de terapia, só que da vida real. É uma mulher que narra histórias de pessoas que ela encontra durante um fim de semana na Grécia, em que ela vai dar um curso de escrita. Então ela conta a vida do sujeito que está do lado dela no avião, de alunos do curso dela, de amigos antigos. Ela está se divorciando, o que vai um pouco... tem um tom meio autobiográfico também, porque a Rachel Cusk, há um tempo, ela não está se divorciando agora, mas, se não me engano, acho que em 2010, 2009, ela lançou um livro que chama, não vou lembrar agora, Aftermath, e trata do divórcio dela, por isso que ela é comparada até com Knausgaard, que escreveu o Minha Luta, que, enfim, ele expõe toda a vida da família dele. E nesse livro ela faz isso. É uma narradora que também é protagonista do livro, e ela relata esse fim de semana que ela passa na Grécia por meio da história dos personagens com quem ela cruza. Então, por mais que seja um período de tempo muito curto, ela consegue transformar isso em algo muito detalhado, e são histórias assim bem de sala de terapia mesmo, porque as pessoas contam detalhes da própria vida, de relacionamentos com o irmão, de relacionamentos com o filho, de relacionamento no trabalho, de problemas pessoais. E então, para quem tá a fim de ouvir assim histórias de pessoas contadas por um terceiro,
esse livro é bem interessante. E uma das coisas que a Rachel Cusk faz é falar o mínimo possível sobre a nossa personagem principal, que inclusive acho que tem o nome falado no livro uma vez lá para o meio do livro. Acho que uma ou duas vezes aparece o nome dela, que é Faye, é igual a Faye Dunaway. Uhum. E então a gente sabe muito pouco sobre ela, mas ela nos conta muito sobre esses personagens coadjuvantes do livro. Então eu achei muito bom. Eu não Ô, li ainda Rafael, o resto da trilogia. Fala. você sabe aquela frase famosa do quando Pedro fala de João, você sabe muito mais de Pedro do que de João? Não sei quem foi que Esse falou livro essa é esse. frase, mas essa frase é bem batida. É um É clichêzão, bem. desculpa as pessoas por falar, trazer ela à tona, mas é isso, né? O esboço da Fê, então, o livro. O livro é bem isso mesmo. Eu não acho essa frase clichê, não. Nunca tinha escutado. Ela é bem clichê, Achei uma. Rafael. Você era um É, sortudo por nunca ter esbarrado ela antes. eu nunca tinha escutado. É uma frase que resume bem o livro. Você acaba que entende muito as questões dela ouvindo ela retratar a vida dos outros. Eu gostei bastante. Eu indico, não li ainda os outros, enfim, não posso indicar, não sei se essa trilogia pega igual a essas sequências que a gente tem. Acho que, eu não sei, a impressão que eu tenho é que desde que Harry Potter deu certo, tem uma porrada de gente lançando trilogia, tetralogia. Então veio a do Knausgaard, que eu acho muito boa, que eu li acho que 3 ou 4 livros e faltam dois. Eu li dois e estou tentando juntar coragem para encarar o terceiro, são Que é livros grandes, né? gigantesco, são enormes. Tem a da Helena Ferrante, enfim, tem alguns exemplos O Mia Couto de fez uma trilogia, também as o mulheres, Milton alguma coisa. Ratum já lançou o primeiro de uma trilogia também, agora Vai lançar o o segundo próximo tá para agora, sair. né? Isso. Então ela entra nessa onda de trilogia, é mais parecido com a do norueguês mesmo, porque fala Uhum. detalhes pessoais dos personagens, então é um pouco mais isso. Tô aqui olhando, a Fala. frase é o seguinte: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Essa frase é de Freud. Olha só. Tá vendo? Como eu falei que ela era batida. Mas vai lá. É isso. Não tem muito o que contar da história do livro, porque, enfim, são detalhes das vidas das pessoas. Não vem a. Mas o livro já começa assim, com ela no meio de um almoço, não tem aquele início, era uma vez, e é, é como se fosse um espaço aberto ali, e você ouve ela falar e depois fecha. Embora você não ache o Jonathan Fraser tão bom como escritor, ele dá boas dicas de leitura. E, aliás, ô, Gabriel, o Jonathan Fraser, na lista que a gente postou no Facebook do The Guardian, tem livro entre os 100 melhores do século XXI, segundo o jornal inglês. Olha, o jornal inglês, como eu disse lá naquele episódio das decepções, o jornal inglês disse que adorou o Liberdade, né? Que é um Ah, livro é. basicamente 600 páginas do Jonathan Fraser tentando imitar o Tolstói sem conseguir, né? Então, eu acho que eu e o The Guardian temos opiniões muito diferentes de literatura e que não sigo, é melhor não seguir as recomendações deles, porque senão eu vou me decepcionar muito. Não, mas a Rachel Cusk vale a pena. Mas vai lá, fala do teu agora. Agora vamos falar do meu, eu também vou falar demais, porque eu vou falar de um livro como eu disse, é uma das minhas escritoras preferidas, a Maria Valéria Rezende, que não só tem livros ótimos, como, enfim, é uma pessoa que tem uma vida admirável. Ela virou freira, Rafael, com 24 anos, e durante esse período que ela, enfim, ela não fez de tudo menos ficar lá na igreja rezando, né? Que ela trabalhou com educação popular, ela viajou para outros países do mundo, ela ajudou a militantes que lutaram contra a ditadura aqui no Brasil, ela fez 1 milhão de coisas durante esse período, e ela estreou na literatura em 2001 com um livro chamado Vasto Mundo, que eu já li, que conta o cotidiano de uma cidade do interior do Brasil e tem vários casos engraçados, tipo um padre que é alcoólatra, enfim. É um livro bem legal.
Estreou tarde já, né? Ela já tinha 59 anos, quase 70. É. 60, quase 60. Enfim, hoje ela tem 77 anos já. E só para falar um pouquinho da carreira dela também como escritora, ela ganhou um Jabuti por um livro infantil em 2009, um livro juvenil em 2013 e um livro adulto, romance, né? E livro do ano em 2015, um livro 40 Dias, que fala sobre uma mulher que se a filha pede para ela se mudar para Porto Alegre, né, para ajudar a criar o neto, e ela se muda para Porto Alegre e fica perdida, não se identifica com a cidade, não se conecta com o lugar, e essa mulher acaba passando 40 dias na rua, né? Mas não é esse livro que eu vou falar hoje, eu vou falar de Carta Rainha Louca, livro lançado esse ano pela editora Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras. Sim. E esse livro, Rafael, a Maria Valéria conta numa entrevista que ela, numa viagem a Portugal, ela leu uma carta de uma mulher que era acusada de ter um falso convento nas Minas Gerais durante o período da mineração. E essa mulher escreveu uma carta à rainha Dona Maria I, que era rainha de Portugal na época, embora fosse o filho de Dom João VI, que fosse o responsável pela administração do reino. E nessa carta, Rafael, a Maria Valéria leu, se identificou muito com aquela carta, porque a carta tratava de uma questão que era das mulheres brancas pobres no Brasil. Então, o que aconteceu com essas mulheres? Elas não tinham dote, né? Então ninguém queria casar com elas por dinheiro. Elas também não podiam ser escravizadas, porque elas eram brancas, né? E, ao mesmo tempo, elas também não tinham nem... As famílias ajudavam os conventos, né? Para você ter para um convento aceitar uma mulher, né? A família geralmente fazia uma doação em dinheiro para o convento. E elas também, então, acabavam que também não tinham essa opção, né? Então, essas mulheres ficavam à margem. Muitas delas, enfim, acabavam até se prostituindo. E por isso, essa mulher, na história real, né, juntou essas mulheres numa casa, enfim, e passaram a viver juntas ali, num terreno. Ou E seja, a família tinha que pagar um dote para a mulher casar e para virar freira também. E também tinha dote para virar freira, para não casar, para casar com Deus. E aí, Rafael, ela parte dessa história e a Maria Valéria cria então uma personagem que, assim como a Dona Maria I, que é chamada de a Louca, né? Ela também, essa mulher que está presa no romance, também está escrevendo a carta para Dona Maria I, e ela também conta que ela também é considerada louca, que ela fica trancafiada, que as pessoas não conversam com ela. E ela acaba ganhando um pouco de liberdade depois que ela vê um incêndio, ela é a primeira a ver, e ela grita alto, e todo mundo consegue... enfim, consegue apagar um incêndio rapidamente porque ela gritou, né? E aí ela vai contando na Carta Rainha como ela, por exemplo, aprendeu a escrever, mesmo sendo uma mulher branca pobre. Aí ela conta que o pai dela é um português que veio para o Brasil para trabalhar como capataz numa fazenda, e aí ela recebeu a mesma educação da filha, porque tinha um professor que morava dentro da fazenda, ela acabou recebendo a mesma educação da sinhazinha, enfim. Aí ela conta como conseguiu as folhas de papel, como conseguiu a tinta, como conseguiu a pena. Então, assim, a Maria Valéria conseguiu realmente imaginar vários detalhes sobre como essa carta foi construída, como essa mulher vive. E, enfim, ela está trancada, né? Ela fica no convento, que é uma espécie de prisão feminina ali, ela não tem liberdade nenhuma, e ela está esperando o julgamento e escreve essa carta como a defesa dela para a rainha. Só que como ela escreve no improviso, tem uma coisa que eu achei bem, bem sacada assim, desse livro, que tem trechos que são rasurados, né? Enfim, sabe quando você escolhe lá no Word aquela opção de riscar a palavra no meio? Sim. É isso. Então, assim, e essas partes são muito boas, assim, são as melhores partes em que ela fica, entre aspas, com a língua solta, né, e acaba escrevendo o que não devia para a rainha, né? Tipo, eu não entendo porque a senhora fez isso, mas não sei o quê, aí ela vai lá e risca. E ela, principalmente, vários desses trechos também são reclamações, assim, de como
os homens das igrejas católicas tratavam as mulheres de uma maneira submissa, assim, né? Uma coisa tão um tratamento desumano, assim, de padres principalmente, né? Bispos, enfim, contra ela e as outras freiras. Então ela conta, por exemplo, o caso de freiras que vieram para o Brasil no século XVII e o hábito com que elas veio de Portugal simplesmente, enfim, com o passar dos anos se desintegrou, né? A roupa ficou velha, toda furada. As freiras ficaram em farrapos e ninguém comprava roupa nova para as freiras, que eram freiras portuguesas, enfim. Então a Maria Valéria cria essa personagem, cria todo esse método como ela escreveu a carta, né? E aí ela também faz uma linguagem de uma coisa meio também, né? Ela não escreve com português atual, então, por exemplo, escreve cousa com u, né? Essas coisas assim ela dá, e como é Vossa Majestade, ela tem que usar o voz, então, tipo assim, tem até um vídeo do Porta dos Fundos que o Kibi Louco obriga o Rafael Portugal a usar o voz no trabalho, aí o Rafael Portugal não sabe conjugar, aí ele fala, mas você não disse no currículo que tinha português fluente? Exato. Aqui a Maria Valéria usa o voz. Então, ou seja, a gente tem um livro que é um romance epistolar, né, que é uma carta escrita a uma rainha no século XVIII, que essa mulher vai usar voz, o pronome voz várias vezes, né, conjugar verbos com esse pronome. Ela vai usar o linguajar do século XVIII, ou seja, tinha tudo para ser uma leitura travada, uma leitura lenta, uma leitura difícil. Mas aí que entra a mágica da Maria Valéria, porque ela realmente tem um domínio assim do tempo da narrativa. Para fazer fluir, né? É incrível, ela faz o livro fluir perfeitamente. Você vai lendo, e quando você vê, você já leu 30 páginas, sei lá, sem perceber, assim. Ela é uma escritora assim, fantástica assim, nesse sentido, na minha opinião. Eu nunca li nada dela. Recomendo você largar tudo que você está fazendo aí nessa madrugada em Lisboa, procurar uma livraria 24 horas e comprar um livro dela, Rafael. Eu vou ver se tem. Eu acho que não tem nada dela aqui não, mas eu vou procurar. Se tiver, eu compro. Bom, vou procurar esse aí que você leu agora e indica também. Certo. Mas então, esse é o último, não sei, né? Esse é o último dela, fala só desse ano. Bem, eu já li 4 livros dela, né? Eu li o Vasto Mundo, 40 Dias, Outros Cantos e esse agora. São 4 livros completamente diferentes, assim. Parece até que não é a mesma escritora, assim. Porque se passa, como eu falei, 40 Dias é urbano, se passa em Porto Alegre, então é mais ágil mesmo. Outros Cantos é mais autobiográfico, conta a história de uma professora que volta numa cidade inteira do Brasil, e é um livro muito denso. Esse sim é um livro mais de uma leitura mais cuidadosa, assim, que você tem que voltar algumas vezes e tal. E ela consegue criar um ambiente assim, e você consegue realmente se identificar com essa mulher que está presa, acusada de ser louca e ao mesmo tempo também acusada de ter um convento clandestino e esperando o julgamento dela, que ela não sabe nunca quando vai acontecer, e ao mesmo tempo ela só tem uma roupa porque as escravas que servem ao convento costuraram uma roupa para ela, e ela só tem. E aí ela conta, os escravos são as únicas pessoas realmente cristãs ali, né? E aí ela vai lá e risca, né? Porque ela não pode escrever aquilo numa carta para a rainha de Portugal, né? Enfim, é muito, muito curioso esse livro. Realmente é um livro que está entre as 3 melhores leituras desse ano, não sei que ordem, mas Se a Rua Bia Falasse, que é o nosso primeiro episódio, né? Sim. E O Meu Pequeno País, que é o 5º, são os 3 primeiros da lista para mim para esse ano. É o meu, por enquanto, Memórias da Plantação e o Lincoln no Bardo são os 2 principais. O terceiro eu não sei. Tá para chegar. Tá para chegar. Vamos e aqui, deixa eu te perguntar, ela é freira até hoje, Gabriel? Eu acho que ela não renunciou aos votos dela, mas enfim, ela hoje mora no apartamento de João Pessoa, enfim, ela não está mais dentro do convento. Então eu acho que, embora ela não tenha renunciado, ela tem uma vida, enfim, de uma senhora normal de 77 anos, né? Bom, é isso. Para a semana que vem já tem alguma coisa, Gabriel, de leitura? Então, Rafael, como você sabe, eu sou um grande adepto do Ursal. Quando Cabo Daciolo veio com esse assunto no debate de presidente no ano passado, eu falei, caraca, era isso? Eu não sabia o que era, mas já gostei dessa ideia. Tu já tinha até registrado o nome, né?
Então, enfim, eu vou ler um dos grandes autores do Alçal, que é o Ricardo Pilha. Aliás, já estou Ah, lendo, né? Que é o Inspiração Artificial, o livro que eu ganhei de aniversário. aham, E quem escreve o livro é o Emílio Renzi, né? Que é o alter ego do Ricardo Pilha. sim. E ele tem um tio que vai para a cadeia, acusado de roubar o dinheiro da esposa e fugir. Só que depois ele descobre que o tio era inocente, aceitou ir para a cadeia calado, e ele tenta entender isso, conhecer melhor esse tio, né? E passa a trocar cartas com ele. Então é outro Ah, romance maneiro. epistolar. E o livro também é tô ainda no começo, mas ele tem trocentas citações, assim. O Pilha era um cara muito culto, né? E o alter ego Sim. também era o Renzi, né? Então o livro tem uma zoeira com o Remo aí logo no começo que é bem engraçada. Enfim, vale a pena. Quando eu tava aí no Brasil em maio, tinha lançado aquele Diário de Emílio Renzi. Já saíram 2 cadernos, né? Já Então, tem dois? Ah, acho que são 3, se eu não me engano. Outra tá. trilogia, a gente tá falando de trilogia. É. Bom, eu vou ler um do Pilha então também. A gente faz um episódio sobre o Pilha. Eu leio Plata Queimada, que é o Dinheiro Queimado em português. Eu tenho ele aqui, eu trouxe comigo. Então a gente pode falar sobre o argentino. Show! Combinado, então. Beleza? Ricardo Pilha aí, né, com 2 livros dele. Sim. Então, maravilha. Um abraço então. Ficamos Um por abraço a aqui. todos. Até a Até a próxima. Bebam próxima. bastante líquido e usem filtro solar. Isso. Viva Pedro Bial. Viva a Felipe vida. Neto. Tchau. Valeu. Tchau.